Lorenzo Moretti caminhava pelo pátio de pedras desgastadas da vinícola Moretti, sentindo o peso da tradição sobre seus ombros. As colinas da Toscana, cobertas de vinhedos e banhadas pela luz suave do entardecer, pareciam observá-lo em silêncio, como se fossem as testemunhas ancestrais do testamento de seu avô, Enzo Moretti. Lorenzo nunca pensara que um dia voltaria àquele lugar. Ele tinha construído uma vida sólida, embora solitária, entre os arranha-céus de Nova York, onde o ritmo da bolsa de valores definia seu dia, não o ritmo das estações. Mas agora, com o falecimento do avô, ele precisava enfrentar seu passado e decidir se estava preparado para o peso do legado familiar. A vinícola era mais do que apenas um negócio. Era um patrimônio transmitido de geração em geração, um símbolo da dedicação e do amor dos Moretti pelas uvas e pelo vinho. E agora, o destino do lugar estava atrelado a uma exigência surpreendente e desconcertante no testamento do avô. Para que Lorenzo herdasse a vinícola, ele deveria se casar e construir uma família. Algo que Lorenzo jamais imaginou fazer sob tais condições. Ele era um homem reservado, dedicado ao trabalho, e a ideia de forjar um vínculo familiar o incomodava profundamente. Lorenzo caminhava pelas vinhas, relembrando os dias de sua infância, quando passava as férias de verão ali. Naquela época, o avô era um homem vigoroso, de riso fácil e de uma paixão visível pela terra que cultivava. Enzo Moretti sempre acreditara que o futuro da família dependia da união e da continuidade das tradições. Um dia você vai entender, Lorenzo, ele dizia, que o verdadeiro valor da vida está aqui, na simplicidade e no amor ao que é nosso. Mas Lorenzo nunca entendeu. Ele partiu jovem para estudar e nunca mais voltou. Agora, no entanto, ele estava de volta, e o testamento deixado por seu avô o confrontava com uma escolha impossível. Enquanto observava os vinhedos, seu primo Giancarlo se aproximou. Giancarlo era advogado da família e fora encarregado de lidar com os detalhes da herança. Então, Lorenzo, já considerou as condições do testamento? Perguntou Giancarlo, com um tom calculado e frio. Lorenzo suspirou, ainda digerindo a complexidade da situação. Parece complicado, Giancarlo. Eu nunca pensei que herdaria a vinícola sob essas circunstâncias. Giancarlo riu, sem um pingo de empatia. Não é apenas uma questão de herdar, Lorenzo. É uma questão de merecimento. O nono sempre valorizou a família acima de tudo. Talvez ele quisesse que você entendesse isso antes de receber algo tão importante. O comentário de Giancarlo o incomodou. Lorenzo sabia que seu primo nutria certo ressentimento, como se estivesse sempre à espreita, esperando qualquer deslize seu para poder se apossar da vinícola. Ele precisava encontrar uma maneira de cumprir as condições do testamento e proteger o legado de sua família. E foi então, enquanto caminhava mais uma vez pelos vinhedos, que avistou Helena Rossi, a jovem enóloga que trabalhava na vinícola desde a época em que o avô era vivo. Ela parecia perdida em pensamentos enquanto inspecionava algumas videiras, os cabelos castanhos soltos balançando suavemente ao vento, seus olhos focados na análise detalhada das uvas. Ao vê-la, Lorenzo se lembrou do carinho que o avô tinha por Helena e de como ele sempre falava da dedicação e do talento dela para o vinho. Helena, chamou ele, aproximando-se com uma cautela involuntária. Ela se virou, um leve sorriso de surpresa em seus lábios, como se não esperasse encontrá-lo ali. Lorenzo, não sabia que estava aqui. É bom vê-lo, respondeu ela, com uma simpatia que o deixou mais confortável. Lorenzo hesitou antes de responder. Ele estava acostumado a negociações de milhões de dólares, mas não a conversas sobre o futuro de uma vinícola e o legado de sua família. Meu avô sempre falava muito de você. Ele dizia que você conhecia esta terra como poucos. Helena sorriu, olhando ao redor, como se o próprio local fosse parte dela. Enzo era um homem especial. Ele me ensinou tudo o que sei sobre vinicultura. Esta vinícola era a vida dele, Lorenzo. E, para mim, também se tornou algo muito importante. Ao ouvir a sinceridade na voz dela, Lorenzo teve uma ideia. Era ousada e arriscada, mas talvez fosse a única maneira de ele cumprir as exigências do testamento sem se comprometer emocionalmente. Helena, eu sei que isso pode soar estranho, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas eu preciso me casar para herdar a vinícola. Sei que isso é incomum, mas o que acha de um acordo? Ela franziu o senho, surpresa. O acordo? Está falando de um casamento, de conveniência? Lorenzo assentiu, tentando parecer o mais sério possível. Sim. Não quero forçá-la a nada, claro,
mas seria um casamento temporário, apenas para atender às exigências do testamento. Em troca, eu ajudaria você com o que precisar para abrir sua própria vinícola, se esse ainda for seu sonho. Helena considerou a proposta, sua mente correndo com as possibilidades. Ela sabia que abrir uma vinícola própria era uma meta que exigiria anos de trabalho e investimentos que ela não tinha. A proposta de Lorenzo, embora inusitada, poderia ajudá-la a realizar esse sonho muito mais cedo do que imaginava. E, embora a ideia de um casamento de conveniência parecesse absurda, ela confiava em Lorenzo o suficiente para saber que ele não estava brincando. É uma proposta inusitada, Lorenzo. Mas eu sei o quanto a vinícola significa para você, e também para mim. Se eu aceitar, quero deixar algumas condições claras. Lorenzo assentiu, respeitoso. Claro, diga o que tem em mente. Em primeiro lugar, isso precisa ser discreto. E, em segundo lugar, não quero que o trabalho que eu faço aqui perca o valor. Se vou participar desse acordo, quero continuar fazendo o que amo, cuidar das videiras e do processo de produção. Além disso, nada de envolvimento emocional. Isso é apenas um arranjo temporário. Lorenzo sorriu, surpreso com a franqueza e determinação dela. Era uma das qualidades que sempre admirara em Helena, embora mal a conhecesse. Perfeito. Acho que estamos de acordo. Eles apertaram as mãos, selando o acordo que parecia improvável, mas que, naquele momento, era a solução que Lorenzo procurava. O calor da pele de Helena contra a dele fez Lorenzo sentir algo que ele não esperava, um calor suave que ele decidiu ignorar. Aquilo era apenas um negócio, afinal. Nos dias que se seguiram, Helena começou a se preparar para se mudar para a propriedade e assumir o papel de esposa de Lorenzo aos olhos da sociedade local. Tudo parecia organizado, mas Lorenzo não conseguia afastar uma sensação de inquietude. Ele estava tomando uma decisão que iria contra todos os seus princípios e assumindo um compromisso que ia muito além do trabalho que o definia. Por outro lado, a perspectiva de compartilhar a rotina com Helena, mesmo que fosse apenas uma farsa, começou a despertar uma curiosidade que ele não sabia que possuía. Ao observar o amor dela pela vinícola e pelo trabalho minucioso que realizava, Lorenzo sentia-se cada vez mais intrigado. Helena era diferente de qualquer pessoa que ele conhecera em Nova York. Havia uma sinceridade em suas ações e uma paixão genuína pelo que fazia. Assim, a primeira fase de seu acordo estava em andamento. Eles assumiriam o papel de marido e mulher para o mundo, mas manteriam uma distância emocional segura. Porém, Lorenzo não podia prever que a convivência, a simplicidade e a beleza do local o fariam repensar muito mais do que apenas seu futuro financeiro. Ele estava prestes a descobrir que o legado do avô não era apenas uma herança material, mas um elo invisível com algo que ele havia perdido ao longo dos anos, um sentido de pertencimento, de amor e de paz. Helena chegou à vinícola no início de uma manhã clara, com o canto dos pássaros ecoando entre as colinas e o perfume das uvas maduras no ar. A casa principal da propriedade era ampla e imponente, construída com pedra antiga, refletindo o legado dos Moretti. Lorenzo estava esperando na entrada, ainda um pouco deslocado no ambiente, usando roupas casuais, mas com um olhar sério e atento que trazia de Nova York. Ele a cumprimentou com um leve sorriso, tentando disfarçar o nervosismo por saber que, a partir de agora, ambos viveriam sob o mesmo teto. Bem-vinda, Helena, disse ele, estendendo a mão para ajudá-la com a bagagem. Obrigada, Lorenzo, respondeu ela, aceitando a ajuda e olhando ao redor. É um pouco estranho pensar que vamos viver juntos, mesmo que só de fachada. Lorenzo assentiu, parecendo um tanto aliviado que ela também sentia o peso da situação. Ele nunca tivera uma convivência próxima com alguém, e o fato de Helena agora estar ali, oficialmente como sua esposa, criava uma atmosfera diferente para a vinícola e para sua própria vida. Nos primeiros dias, a adaptação foi estranha e repleta de pequenas formalidades que os dois mantinham para não invadir o espaço um do outro. Helena ocupava um dos quartos principais, e Lorenzo o outro, mantendo as aparências apenas quando estavam entre os trabalhadores da vinícola ou na presença dos moradores locais. O simples ato de compartilhar refeições ou caminhar juntos pela propriedade fazia com que se tornassem alvo de olhares curiosos e comentários discretos, pois muitos ainda viam Lorenzo como o herdeiro ausente. E como tem sido para você essa mudança? Perguntou Helena em um dos primeiros jantares que compartilharam na vinícola, observando-o com curiosidade. Lorenzo tomou um gole de vinho, pensativo. A verdade é um choque.
Minha vida é muito diferente disso. Estou acostumado a passar os dias em reuniões, entre números e gráficos. Aqui, tudo é mais lento e mais físico. Até parece um pouco intimidador. Helena sorriu, achando graça na forma como ele descrevia o trabalho na vinícola. Bem-vindo ao mundo real, Lorenzo. As videiras não obedecem a prazos apertados ou a metas de mercado. Elas têm o próprio tempo, o próprio ritmo. É isso que eu amo aqui. Existe uma calma que não se encontra na cidade. Nos dias que seguiram, Helena levou Lorenzo para conhecer cada detalhe do trabalho que a vinícola exigia. Ele vestiu roupas mais confortáveis e se uniu aos trabalhadores nas vinhas, passando as manhãs sob o sol, aprendendo a cortar cachos de uvas e inspecionar o estado das folhas. No começo, ele se atrapalhava, e Helena se divertia com as dificuldades dele em tarefas que para ela eram tão naturais. Assim, não. Ela ria, segurando a mão dele enquanto ele cortava um cacho. Você precisa de mais delicadeza, Lorenzo. Não é uma transação financeira, são uvas, entende? Tente sentir a textura, olhe a cor. Deixe que o próprio fruto te guie. Ele balançava a cabeça, rindo de si mesmo e, ao mesmo tempo, impressionado com a habilidade dela. Helena era ágil e prática, e seu amor pelo trabalho se refletia em cada gesto, cada olhar atento. Ela parecia se fundir com a paisagem, como se fosse uma extensão das vinhas que cercavam a vinícola. Naquela tarde, depois de horas de trabalho, decidiram fazer uma pausa. Caminharam juntos até uma pequena colina de onde se podia ver toda a extensão da propriedade. O céu estava tingido de tons alaranjados, e o sol mergulhava lentamente entre as colinas, lançando uma luz suave sobre os vinhedos. Você nunca pensou em viver de outro jeito? Perguntou Lorenzo, observando o horizonte. Helena suspirou, o olhar distante. Na verdade, não. Para mim, o vinho é mais do que um produto. É uma tradição, uma herança. E, ao mesmo tempo, é a chance de criar algo único, algo que fica para o futuro. Sempre foi meu sonho ter minha própria vinícola. Aqui, sinto que pertenço. O tom sincero dela fez Lorenzo refletir. Durante toda a sua vida, ele buscará status, sucesso, dinheiro. Mas, ouvindo Helena, ele percebia que nunca soubera o que era essa sensação de pertencimento, essa conexão verdadeira com o sonho. Isso é bonito, ele murmurou, quase como se falasse consigo mesmo. Helena sorriu e olhou para ele com um brilho suave nos olhos. Era a primeira vez que Lorenzo mostrava um lado mais vulnerável, uma face menos rígida do que a do empresário implacável que ela imaginara. O silêncio entre eles se prolongou, e Helena, surpresa, sentiu que o ar entre os dois parecia carregar algo diferente, algo mais denso. Era como se, naquele instante, eles fossem as únicas duas pessoas no mundo. Lorenzo, sentindo-se impulsionado pelo momento, virou-se lentamente para ela. Helena, Ele não sabia ao certo o que ia dizer. Antes que pudesse pensar melhor, seus olhos encontraram os dela, e, quase como se fosse natural, inclinou-se em sua direção. Ela hesitou por um segundo, mas, como se algo inexplicável a puxasse, também se aproximou. E, de repente, estavam tão próximos que ele podia sentir o perfume suave das flores e da terra impregnado nela. O beijo aconteceu sem premeditação, suave e inesperado. Os lábios de Lorenzo tocaram os de Helena com uma delicadeza que nem ele sabia possuir. O tempo pareceu suspenso, e, por um breve momento, toda a formalidade entre eles, o acordo, as barreiras caíram por terra. Ele a segurou pelo rosto, enquanto ela envolvia seus ombros, sentindo o calor dele. O mundo ao redor deles deixou de existir, e tudo o que restou foi o toque dos lábios, a sensação da presença um do outro e a descoberta de uma química que nenhum dos dois podia mais negar. Quando finalmente se afastaram, ainda em silêncio, Helena sentiu o coração acelerar, como se tivesse feito algo perigoso, mas irresistivelmente tentador. Lorenzo, por sua vez, parecia igualmente desconcertado, os olhos presos aos dela, como se quisesse captar cada detalhe daquele instante. Ele começou, mas não encontrava as palavras. Desculpe. Isso foi inesperado. Helena balançou a cabeça, ainda com o rosto corado. Não precisa se desculpar. Acho que nós dois fomos surpreendidos. Eles riram, com um certo constrangimento, mas o silêncio que se instalou depois era confortável, quase cúmplice. Sabiam que algo entre eles havia mudado, que o beijo fora mais do que um simples impulso.
Fora a faísca de uma atração inevitável, um desejo que talvez ambos tentassem negar, mas que existia, intenso e palpável. Enquanto voltavam para casa, caminharam lado a lado, agora com uma proximidade que não era apenas física. Não precisavam dizer nada, mas sabiam que aquela tarde ficaria gravada na memória de ambos, como uma marca que, ao contrário de um acordo temporário, parecia destinada a permanecer. Assim, à medida que os dias passavam, Lorenzo e Helena começaram a ver as barreiras entre eles se dissolverem lentamente. Não era apenas uma questão de conveniência, mas de algo mais profundo, uma ligação que desafiava a lógica do acordo inicial. A convivência revelava um lado de Lorenzo que ele mesmo desconhecia e que Helena descobria com fascínio. E, enquanto a vinícola florescia ao redor deles, suas próprias emoções cresciam, como raízes fincadas no solo fértil da Toscana. O clima ameno da Toscana parecia moldar o dia a dia de Helena e Lorenzo enquanto seguiam com a farsa de seu casamento. A vinícola Moretti tornará-se não só a casa deles, mas também o cenário onde atuavam para os olhares curiosos da comunidade local. As semanas passavam, e as encenações começaram a se entrelaçar perigosamente com emoções reais, fazendo com que ambos questionassem as próprias decisões e o futuro. A primeira aparição pública do casal foi em um evento organizado por produtores locais, uma celebração tradicional da região. Lorenzo, que não estava acostumado com festas rurais, sentia-se desconfortável entre as pessoas simples e calorosas da cidade. Porém, Helena era como um peixe na água. Ela se movia com leveza e naturalidade, sorrindo para todos, cumprimentando conhecidos e envolvendo Lorenzo em conversas que, para ele, eram tão desconhecidas quanto a rotina da própria vinícola. Helena, querida. Uma senhora de cabelos brancos e sorriso caloroso se aproximou, segurando o rosto de Helena entre as mãos. Estou tão feliz por vocês dois. Finalmente, alguém que trará estabilidade para a vinícola. Helena sorriu, agradecendo, mas o peso das palavras da mulher a fez perceber a seriedade do que ela e Lorenzo estavam simulando. Ela trocou um olhar com ele, e, por um instante, Lorenzo quase desejou que tudo aquilo fosse verdadeiro. Ao longo do evento, Lorenzo começou a perceber a forma como os moradores se referiam a Helena. Eles não apenas a respeitavam, mas genuinamente a admiravam. A paixão dela pelo vinho e seu comprometimento com a terra local não eram apenas conhecidos, mas uma fonte de inspiração para muitos. E, aos poucos, ele se viu cada vez mais fascinado por aquela mulher que, até então, ele considerava apenas uma parceira de acordo. Ela era gentil, sincera e dedicada, qualidades que, em meio à frieza dos negócios de Nova York, Lorenzo havia esquecido que existiam. Entre risos e taças de vinho, os moradores os observavam com olhares carinhosos e torciam pelo casal com palavras de incentivo. Lorenzo se sentiu tocado por aquela recepção, percebendo que o casamento deles, mesmo sendo uma farsa, significava muito para aquelas pessoas. Para os outros, Helena e Lorenzo não eram apenas indivíduos. Juntos, eles eram uma promessa de continuidade, um símbolo de esperança. No final da noite, enquanto voltavam para a vinícola sob o céu estrelado, Lorenzo comentou com Helena sobre a força daquela comunidade e a forma como ela era admirada por todos. Eu nunca imaginei que você fosse tão importante para essas pessoas, Helena. Eles realmente gostam de você. Ela riu suavemente, surpresa pela sinceridade na voz dele. Não é uma questão de gostar, Lorenzo. Para mim, é sobre fazer parte de algo maior. Eles são minha família, minha história. A vinícola não é apenas um negócio, é um pedaço de todos nós, algo que nos une. E quando estou aqui, sinto que pertenço a esse lugar. Lorenzo ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Era a primeira vez que ouvia alguém falar de forma tão genuína sobre o valor da comunidade e da tradição. E, pela primeira vez, ele sentiu uma pontada de desejo de pertencer a algo assim, de ter um lar que não fosse apenas um endereço. Nas semanas que seguiram, a rotina de Lorenzo e Helena tornou-se cada vez mais natural. Ao contrário dos primeiros dias, em que evitavam passar muito tempo juntos para não ultrapassar os limites do acordo, agora dividiam os afazeres com uma cumplicidade crescente. Eles riam das pequenas gafes de Lorenzo nos vinhedos e partilhavam histórias pessoais, quase como se fossem realmente um casal. Certa tarde, durante a colheita, Lorenzo tropeçou em um cacho de uvas caído e quase caiu sobre uma das parreiras, arrancando gargalhadas de Helena. Ela o ajudou a se levantar, segurando o braço dele com uma leveza que trazia um calor incomum.
Sabe, Lorenzo, você até que está ficando bom nisso, provocou ela, ainda rindo. Ele retribuiu o sorriso, achando graça da própria falta de jeito. Acho que é só porque tenho uma ótima professora, respondeu, com um tom que trazia um toque de admiração sincera. Ao longo do trabalho na vinícola, Helena descobriu que Lorenzo não era apenas o empresário frio que ela imaginara. Ele tinha um senso de humor que, embora fosse discreto, revelava uma sensibilidade que ele tentava esconder. Ela passou a enxergar nele alguém capaz de apreciar a beleza simples do campo, de se emocionar com uma safra promissora, até mesmo, de reconhecer o valor de uma taça de vinho bem produzida. Entre uma conversa e outra, eles começaram a compartilhar mais sobre seus passados. Helena falava dos desafios que enfrentará para chegar onde estava, dos estudos, das dificuldades financeiras e dos anos de dedicação à enologia. Lorenzo, por sua vez, revelou detalhes sobre a pressão que sempre sentiu para provar seu valor no mundo dos negócios, o que, muitas vezes, o afastara das pessoas que amava. Às vezes, tenho a sensação de que tudo o que fiz foi em vão, ele confidenciou uma noite, enquanto observavam as luzes da cidade ao longe. Eu trabalhei tanto para alcançar o sucesso, mas estar aqui me faz perceber que talvez eu tenha perdido coisas importantes pelo caminho. Helena observou, sentindo uma empatia que nunca imaginara que teria por ele. Você está descobrindo o que realmente importa, Lorenzo. E, acredite, é o que todos nós buscamos, no final das contas. Em uma tarde especialmente tranquila, eles se encontraram novamente no meio das parreiras. O sol estava baixo no céu, tingindo o campo com uma luz dourada. Lorenzo olhou para Helena, e algo em seu olhar revelava a profundidade dos sentimentos que ele começava a nutrir por ela. Sem se darem conta, os limites entre o acordo e a realidade começavam a se desfazer. Sabe, Helena, acho que nunca me senti assim antes, ele disse, a voz carregada de uma honestidade desconcertante. Ela desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. Assim, como? Ele hesitou, procurando as palavras certas. Em paz. Como se tudo ao meu redor finalmente fizesse sentido. Eles ficaram em silêncio, um silêncio que não exigia explicações. E, naquele momento, Lorenzo soube que, para ele, Helena já era muito mais do que uma parceira temporária. Ela era a conexão que ele nunca tivera, o elo com uma vida que ele sequer sabia que poderia querer. Ao se despedirem naquela noite, cada um seguiu para seu quarto com pensamentos confusos. Ambos sabiam que algo entre eles estava mudando, mas nenhum ousava admitir. Era mais seguro se ater ao acordo, ignorar os sentimentos que se acumulavam a cada dia. Mas, por mais que tentassem, a convivência e a cumplicidade que haviam construído tornavam cada vez mais difícil a tarefa de separar a farsa da realidade. E, talvez, fosse apenas questão de tempo até que ambos precisassem confrontar os sentimentos que, agora, transbordavam dos limites que tentaram, e a brisa da Toscana trazia o perfume das uvas maduras e do solo fértil. Lorenzo olhava pela janela de seu quarto, o olhar perdido nas sombras que se alongavam sobre os vinhedos. O testamento de seu avô pairava em sua mente, um lembrete constante da responsabilidade que ele carregava. Até então, Lorenzo havia lidado com os requisitos do testamento da forma mais prática possível, sem jamais pensar nas implicações emocionais desse acordo. Mas, nos últimos dias, algo mudará. Não era apenas a necessidade de cumprir as exigências, era o desejo de construir algo real ao lado de Helena, algo que ele sequer admitia completamente. Ele sabia que, para garantir o futuro da vinícola, precisava seguir o acordo até o fim, inclusive com a parte mais delicada, a concepção de um herdeiro. Lorenzo hesitava em confrontar esse desejo porque, de certa forma, sentia-se temeroso com a profundidade dos sentimentos que surgiam em meio a essa encenação. Perdido nesses pensamentos, Lorenzo ouviu uma leve batida à porta. Era Helena, parada ali com um olhar hesitante, ao mesmo tempo, sereno. "Posso entrar?" perguntou ela, a voz baixa. "Claro, entre", respondeu ele, recuando um passo e observando-a atravessar o quarto com passos leves. O silêncio entre eles parecia carregar um peso que nenhum dos dois ousava quebrar. Helena olhou para ele, e Lorenzo percebeu que, de certa forma, ambos estavam evitando aquele momento, como se tivessem medo de ultrapassar uma linha que tornaria tudo mais real. "Lorenzo", ela começou, respirando fundo, "nós dois sabíamos que esse momento chegaria. Concordamos em fazer isso pela vinícola, pela herança da sua família." Mas, ela hesitou,
como se buscasse as palavras certas para expressar seus pensamentos. As coisas mudaram para nós, não é? Ele assentiu, incapaz de desviar o olhar dela. A verdade era que o simples cumprimento do acordo não parecia mais uma tarefa mecânica. Estar com Helena havia mudado tudo. Ela era mais do que uma parceira de contrato. Ela era alguém que ele desejava, alguém que ele admirava profundamente. Sim, mudaram, ele admitiu, a voz carregada de sinceridade. No começo, achei que seria simples. Mas, Helena, você não é apenas uma parte desse plano. Você se tornou alguém essencial para mim, e não sei como separar isso do que temos que fazer. Helena sorriu, com um toque de tristeza e compreensão. Eu também sinto o mesmo, Lorenzo. Isso tudo tornou-se mais do que eu imaginava. Mas estamos juntos nisso, e acho que é melhor sermos honestos um com o outro, sobre tudo. Os dois ficaram em silêncio novamente, absorvendo a intensidade da conversa. Lorenzo estendeu a mão, segurando a de Helena com delicadeza, como se temesse assustá-la. Ela retribuiu o gesto, entrelaçando seus dedos aos dele, e, nesse simples toque, ambos sentiram que aquele momento não era apenas um acordo, mas uma entrega mútua. Finalmente, ele a puxou para mais perto, e os braços de Helena envolviam o pescoço de Lorenzo com uma suavidade que escondia a intensidade daquele instante. Ele a beijou com uma ternura e um desejo que nunca imaginara sentir. O propósito inicial de garantir um herdeiro parecia distante, enquanto a entrega genuína entre eles se tornava o centro de tudo. O quarto, iluminado pela luz suave das velas, transformou-se em um universo particular, onde só existiam Helena e Lorenzo. A noite de núpcias, que antes parecia uma formalidade para ambos, se desenrolava de forma inesperada e sincera, revelando emoções que estavam ocultas desde o início. Lorenzo sentia cada toque e cada respiração dela como se fossem memórias se enraizando profundamente em seu ser. No silêncio dos lençóis e no calor dos corpos, eles se entregaram à cumplicidade que construíram durante aqueles meses. Para ambos, aquela noite era mais do que uma parte do acordo, era o início de algo que transcendia as exigências do testamento. Era o encontro de duas almas que, embora tivessem vindo de mundos diferentes, agora pertenciam uma à outra, sem precisar de rótulos ou de justificativas. Quando finalmente se afastaram, ambos ficaram em silêncio, deitados lado a lado, absorvendo o peso daquele momento. Helena repousou a cabeça no peito de Lorenzo, ouvindo as batidas do coração dele, que ainda estavam aceleradas. Lorenzo, ela sussurrou, quase como se temesse romper o encanto da noite. Sim? Ele respondeu, acariciando os cabelos dela, sentindo o perfume que agora estava gravado em sua memória. Eu não sei o que vai acontecer depois disso, mas só quero que saiba que, para mim, foi real. Muito mais real do que eu imaginava. Lorenzo sorriu, puxando-a para mais perto. Para mim também, Helena. E, seja o que for que o futuro traga, sei que não me arrependo de nada. Eles permaneceram ali, lado a lado, até que o sono veio como um acalanto, selando a promessa silenciosa de que aquele momento marcaria uma nova fase em suas vidas. O acordo, que antes parecia frio e calculado, agora assumia um significado diferente, algo que eles mesmos ainda não compreendiam totalmente, mas que se plantava como uma semente entre os vinhedos, destinada a crescer. Nos dias que seguiram, a convivência deles se tornava cada vez mais natural e repleta de carinho. Ambos evitavam falar sobre a noite que compartilharam, mas os olhares e os gestos de ambos revelavam que o vínculo entre eles se fortalecia de uma maneira que não esperavam. Lorenzo, antes tão preso ao pragmatismo e à razão, agora se permitia sentir, permitia-se viver cada momento ao lado de Helena com a intensidade de quem redescobre o prazer de estar realmente presente. Os trabalhadores da vinícola e os moradores da cidade notavam a mudança neles, e havia um brilho nos olhos de Lorenzo que ninguém vira antes. Para Helena, o sentimento era uma mistura de felicidade e apreensão, pois, embora soubesse da profundidade de suas emoções, temia o que o futuro guardava para eles. O outono chegava à Toscana, tingindo os vinhedos da vinícola Moretti com tons de vermelho e dourado. Lorenzo olhava pela janela, observando o campo, onde Helena supervisionava a última etapa da colheita. Desde a descoberta da gravidez de Helena, ele sentia-se parte de algo maior, um futuro que não havia imaginado até então. Mas agora, esse sonho, essa nova vida, estava prestes a ser ameaçado. Giancarlo, seu primo ambicioso e astuto, parecia observar todos os movimentos de Lorenzo com o mesmo zelo de um predador prestes a atacar.
Nos últimos dias, Giancarlo começara a insinuar com mais frequência que conhecia a verdade sobre o casamento com Helena. Lorenzo percebia o olhar frio e calculista do primo, o mesmo olhar que sempre o desconfortou. Ele sabia que Giancarlo nutria um ressentimento antigo, e agora, com o testamento do avô exigindo um herdeiro, ele via o primo cada vez mais decidido a reivindicar para si o controle da vinícola. Uma manhã, Giancarlo o chamou para uma conversa na antiga sala de reuniões da vinícola, um espaço que carregava o peso das gerações passadas. Lorenzo, começou Giancarlo, com um tom controlado e formal demais. Tenho algumas preocupações sobre a forma como as coisas estão sendo conduzidas aqui na vinícola. Você sabe, somos uma família, e é meu dever proteger o que é nosso. Eu não posso deixar que algo incompleto coloque em risco o legado de nosso avô. Lorenzo manteve a expressão séria, os olhos fixos nos de Giancarlo, sentindo a tensão se intensificar. O que exatamente quer dizer com incompleto, Giancarlo? Perguntou Lorenzo, tentando manter a calma. Giancarlo sorriu, um sorriso frio, quase divertido. Acho que você sabe muito bem. Esse casamento, Lorenzo, não passa de um acordo, não é? É temporário. E o seu relacionamento com Helena, superficial. Acha que não percebo? Todos podem ver que não há amor verdadeiro entre vocês, que tudo isso é uma farsa. Aquelas palavras acertaram Lorenzo como uma lâmina. Ele sabia que seu casamento com Helena havia começado como um acordo, mas a realidade era muito diferente agora. Desde aquela noite de entrega verdadeira, ele já não via Helena como uma simples parceira de fachada, mas como alguém com quem queria construir uma vida genuína, um lar para o filho que esperavam. Mas a dúvida que Giancarlo lançava sobre sua sinceridade, o questionamento de que talvez ele mesmo não soubesse distinguir onde terminava o acordo e começava o sentimento verdadeiro, abalava Lorenzo. Eu e Helena, estamos juntos, e isso é o que importa. Não sei o que você acha que sabe, Giancarlo, mas a vinícola é um assunto nosso, meu e dela. Estamos cumprindo o que foi exigido, disse Lorenzo, tentando soar seguro, mas as palavras saíam com um traço de incerteza. Giancarlo inclinou-se, os olhos estreitos e perspicazes. Lorenzo, você está se enganando. E sabe que nosso avô não aprovaria isso. Se não há um compromisso verdadeiro, o testamento pode ser contestado. E sabe o que acontece se isso ocorrer, não sabe? Lorenzo sentiu o peso das palavras. Giancarlo estava ameaçando diretamente o seu futuro ao lado de Helena e o direito de ambos ao legado da vinícola. E, pior ainda, estava questionando a sinceridade de sua relação, algo que Lorenzo, até então, achava inquestionável. Nos dias que seguiram, a presença constante de Giancarlo era como uma sombra sobre Lorenzo. Ele sentia o peso de um conflito interno, seu coração já havia se entregue a Helena, mas as pressões externas o faziam questionar-se. Ao lutar pelo legado da vinícola, ele não estaria também colocando-a em perigo. Uma tarde, Helena percebeu o estado inquieto de Lorenzo e insistiu para que ele lhe contasse o que o estava incomodando. Sentados à beira de uma colina, com o sol lançando luz dourada sobre os vinhedos, ele decidiu abrir o coração. Giancarlo sabe sobre nosso acordo, Helena, disse ele, com um suspiro pesado. Ele sabe que tudo começou como uma formalidade. E agora, ele quer usar isso contra nós. Helena olhou para ele, uma expressão de preocupação misturada com determinação. E o que vamos fazer? Lorenzo, a vinícola é importante para você, mas não podemos viver sob ameaças. Eu não quero que nada nos separe, mas também não quero que você abra mão de algo que significa tanto para sua família. Ele segurou as mãos dela, olhando diretamente em seus olhos. Eu não estou mais lutando pela vinícola, Helena. Estou lutando por você, por nós. Eu sei que nosso casamento começou como um acordo, mas, agora, ele fez uma pausa, respirando fundo. Agora, você é minha vida. A vinícola, o legado, nada disso importa se eu não puder estar ao seu lado. Helena sentiu o coração disparar ao ouvir as palavras dele. Ela sabia que os sentimentos entre eles haviam crescido, mas não imaginava a profundidade do amor que Lorenzo agora demonstrava. Lorenzo, eu sinto mesmo. Eu não imaginei que fosse me apaixonar por você. Mas aconteceu. Estamos juntos nisso, e, seja qual for o desafio, vamos enfrentá-lo juntos. A sinceridade nas palavras dela renovou a força de Lorenzo, mas ele sabia que a ameaça de Giancarlo ainda pairava sobre eles. Nos dias que se seguiram, Lorenzo se viu mais determinado do que nunca a proteger Helena e o futuro que estavam construindo.
Ele enfrentaria Giancarlo, enfrentaria qualquer um que ousasse questionar o amor que sentia por ela e pelo filho que esperavam. Finalmente, em um confronto inevitável, Lorenzo encontrou-se novamente com Giancarlo, desta vez com uma postura firme e decidida. Giancarlo, vou ser direto. Você pode tentar nos ameaçar, mas eu não vou abrir mão de Helena nem da nossa família. E se tiver que escolher entre o legado e o nosso amor, acredite, eu escolho ela. Então, faça o que achar melhor, mas não conte com minha submissão. Giancarlo o encarou, surpreso pela determinação de Lorenzo. Então, você está disposto a abrir mão de tudo, apenas para não seguir o que o testamento exige? Apenas por amor? Lorenzo assentiu, sentindo o peso da decisão, mas, ao mesmo tempo, uma certeza que nunca experimentara antes. Sim, estou disposto a abrir mão de tudo. A vinícola pode ser parte do meu passado, mas Helena e nosso filho são o meu futuro. E eu escolho esse futuro, independentemente das condições. Giancarlo ficou em silêncio por um longo tempo, sua expressão mostrando um misto de frustração e incredulidade. Talvez ele esperasse que Lorenzo fosse ceder às pressões e às exigências materiais, mas Lorenzo não era mais o homem que ele conhecia. Ele havia mudado, transformado pelo amor, pelo desejo de construir uma vida ao lado de Helena. Após aquele confronto, a relação de Lorenzo e Helena pareceu ganhar uma nova profundidade, como se ambos soubessem que haviam passado por uma prova que os uniu de forma irrevogável. Agora, não havia dúvidas, nem segredos, apenas a certeza de que estavam juntos, prontos para enfrentar o que viesse. E, enquanto os vinhedos continuavam a florescer sob o céu da Toscana, Lorenzo sabia que o verdadeiro legado que ele deixaria não estava na terra ou nas uvas, mas no amor que ele e Helena haviam cultivado entre aquelas colinas. Um amor que resistiria a qualquer ameaça, que se fortaleceria a cada obstáculo e que, independentemente dos desafios, continuaria a crescer. O céu da Toscana estava cinza naquele fim de tarde, refletindo o clima de tensão que pairava sobre a vinícola. Helena andava de um lado para o outro, o coração apertado com a angústia que a acompanhava nas últimas semanas. Desde o confronto com Giancarlo, Lorenzo parecia distante, com o semblante frequentemente perdido em pensamentos. Ela sabia que ele estava dividido entre o desejo de proteger o legado da família e o amor que sentia por ela. Mas, para Helena, essa incerteza começava a pesar mais do que poderia suportar. Quando Lorenzo finalmente entrou na sala, Helena se virou para ele, a expressão séria. Lorenzo, precisamos conversar, ela disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Lorenzo assentiu, fechando a porta atrás de si. Ele já sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles teriam que encarar essa conversa. Eu sei, Helena, ele respondeu, aproximando-se dela. Eu também não aguento mais essa incerteza. Helena respirou fundo, buscando as palavras certas. Lorenzo, eu percebo o quanto você está dividido, e eu não quero ser um peso para você. A vinícola é sua herança, é o que sua família construiu, e eu sei o quanto isso significa. Talvez o melhor fosse. Ela hesitou, mas continuou, determinada. Talvez o melhor seja terminarmos com essa farsa. Você pode seguir em frente e lutar pelo que realmente importa para você. Não quero que você se sinta obrigado a escolher entre mim e a vinícola. Lorenzo a olhava em silêncio, absorvendo cada palavra com um misto de dor e desespero. A ideia de deixá-la, de abrir mão do amor que descobrira ao lado dela, era insuportável. Helena, não faça isso, ele disse, a voz rouca. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Não é mais sobre o acordo ou o legado, é sobre nós. Eu te amo, Helena. Não quero perder você. Ela parou, surpresa pela intensidade das palavras de Lorenzo. Era a primeira vez que ele admitia, abertamente e sem reservas, o que sentia por ela. Helena sentiu um nó na garganta, enquanto as emoções se misturavam em seu coração. Lorenzo, você realmente sente isso? Ou será que está apenas tentando salvar algo que, para você, virou? Uma obrigação? Perguntou ela, tentando manter a razão em meio ao turbilhão de sentimentos. Ele se aproximou, pegando as mãos dela entre as suas. Eu nunca fui tão sincero em toda a minha vida. Helena, você me fez enxergar um lado meu que eu nem sabia que existia. Este lugar, a vinícola, não significa nada sem você ao meu lado. Se eu tiver que abrir mão da herança para ficarmos juntos, eu farei isso. Você é mais importante para mim do que qualquer legado. E agora, mais do que nunca,
eu sei que isso é real. As palavras dele a deixaram emocionada. Lágrimas brotaram em seus olhos, e Helena sentiu seu coração se abrir completamente. Ela sempre sonhara em ter uma família, um lar onde pudesse ser feliz, mas nunca imaginara que isso viria ao lado de alguém como Lorenzo. Ao olhar para ele, ela viu um homem que estava disposto a sacrificar tudo por amor, e, para ela, isso era a prova de que o sentimento deles era verdadeiro. Eles se abraçaram com força, como se o mundo ao redor deixasse de existir. Era um momento de revelação e de renascimento, onde os dois finalmente aceitavam o amor que sentiam, sem reservas ou dúvidas. Lorenzo, disse ela, após alguns instantes de silêncio, eu tenho algo importante para te contar. Ele a olhou, curioso, mas com uma expressão suave. O que foi, Helena? Ela respirou fundo, sorrindo entre lágrimas. Eu estou grávida. Por um momento, Lorenzo ficou em silêncio, absorvendo a notícia. Ele a olhou com uma expressão de surpresa, mas logo um sorriso se espalhou em seu rosto, e ele a abraçou ainda mais forte. Nós vamos ter um filho? Ele perguntou, a voz tremendo de emoção. Helena assentiu, rindo em meio às lágrimas. Sim, Lorenzo. Um filho. E ele vai nascer aqui, na vinícola, entre as pessoas que amamos, no lugar onde começamos nossa história. A emoção transbordava de Lorenzo. A ideia de ser pai, de construir uma família com Helena, era algo que ele jamais imaginara, mas que agora parecia o destino perfeito. O futuro que ele temia estava finalmente claro, e era muito mais belo do que qualquer herança. Com a decisão tomada, Lorenzo e Helena sabiam que, independentemente das exigências do testamento ou das ameaças de Giancarlo, eles estavam dispostos a enfrentar qualquer obstáculo para manter o amor e a família que estavam construindo. A vinícola, antes vista como um legado a ser protegido, agora era um lar, um lugar onde ambos pertenciam e onde criariam seu filho. Naquela noite, eles conversaram longamente sobre o futuro, planejando como seguiriam juntos, longe das pressões externas e focados apenas na felicidade que estavam construindo. Lorenzo já não se importava mais com as condições do testamento ou com o olhar frio de Giancarlo. Ele estava pronto para renunciar a tudo, se fosse necessário, para preservar o amor de Helena e o lar que estavam construindo. E, ao amanhecer, enquanto caminhavam de mãos dadas pelos vinhedos, ambos sentiam que, finalmente, haviam encontrado o que tanto buscavam, o verdadeiro sentido de pertencer, de amar e de construir um futuro juntos. Os primeiros raios de sol tingiam a paisagem da vinícola Moretti com uma luz dourada, iluminando as fileiras de videiras que se estendiam até onde a vista alcançava. Lorenzo e Helena caminhavam lado a lado, de mãos dadas, sentindo o frescor da manhã e o cheiro da terra recém-regada. A tranquilidade do momento parecia o prenúncio de uma nova fase, um capítulo que escreveriam juntos, agora não mais como parte de um acordo, mas de uma verdadeira história de amor. A notícia da gravidez de Helena havia transformado a rotina deles. Lorenzo, que sempre encarara a vinícola como uma obrigação, agora a via como um lar, um lugar onde seu filho cresceria e descobriria o valor das tradições que ele próprio aprenderá a respeitar. Helena, por sua vez, estava animada com a ideia de continuar o trabalho do avô de Lorenzo, mas de uma maneira que aproximasse ainda mais a comunidade e abrisse novas possibilidades para o futuro da vinícola. Sabe, Lorenzo, disse ela, enquanto olhava para o horizonte. Estava pensando em como podemos transformar a vinícola em algo ainda mais especial. Que tal abrir o local para o público? Poderíamos organizar visitas, degustações, permitir que as pessoas conheçam a história da sua família e do amor que construímos aqui. Lorenzo a observou, impressionado com o entusiasmo dela. Helena, é uma ideia incrível. A vinícola sempre foi um lugar fechado, quase intocado. Talvez seja a hora de compartilhar isso com o mundo. Afinal, esse lugar representa o que somos, não apenas como herdeiros, mas como um casal. Quero que nosso filho cresça em um ambiente aberto, cercado por pessoas e histórias que o inspirem. Eles começaram a planejar os detalhes das mudanças. Helena sugeriu criar um tour pela vinícola, onde visitantes poderiam aprender sobre o processo de cultivo das uvas, acompanhar a produção do vinho, ao final, degustar os produtos. Além disso, propôs abrir um pequeno espaço dedicado à história da família Moretti, com fotos antigas, pertences do avô de Lorenzo e fragmentos das tradições que mantiveram a vinícola viva por gerações. O entusiasmo de Helena era contagiante, e Lorenzo sentia-se cada vez mais realizado. Estavam criando, juntos, algo que transcenderia o valor material. Estavam cultivando um legado,
Uma herança que não se resumia às terras e às uvas, mas à história de amor e comprometimento que se enraizara ali. Para eles, a vinícola Moretti não era apenas uma propriedade, era o símbolo do futuro que construíam. Enquanto trabalhavam nos preparativos, Giancarlo fez uma última tentativa de manipular a situação. Ele apareceu na vinícola, buscando Lorenzo com um tom que misturava arrogância e exasperação. Lorenzo, acho que você está cometendo um erro colossal ao abrir a vinícola para o público. Nossa família sempre foi discreta, reservada. Transformar isso em uma atração turística é um insulto ao que o avô construiu. Lorenzo olhou para o primo, firme e decidido. Giancarlo, eu sei que sempre respeitamos a privacidade e as tradições da família. Mas, para mim, tradição não é algo estático. A vinícola não representa apenas o passado, ela é o nosso presente e o nosso futuro. É uma nova geração, uma nova visão. E é isso que quero que as pessoas vejam. Não vou abrir mão de algo que acredito. Giancarlo tentou argumentar, mas percebeu que Lorenzo estava irredutível. Ao ver que sua última tentativa de manipulação fracassara, ele se retirou da disputa, convencido de que nada mais o faria voltar atrás. Com a saída de Giancarlo, Lorenzo e Helena puderam, finalmente, seguir em frente com seus planos sem mais interferências. Nos meses que se seguiram, trabalharam incansavelmente para transformar a vinícola em um lugar que refletisse a essência de sua união. E, quando chegou a primavera, eles inauguraram oficialmente o novo projeto, recebendo os primeiros visitantes com alegria. O dia da inauguração foi marcado por um clima de festa. Pessoas da comunidade, turistas e amigos da família vieram prestigiar o evento, curiosos para conhecer os bastidores do local. Lorenzo e Helena guiavam os visitantes pelo vinhedo, contando histórias sobre o processo de produção do vinho e as tradições que mantinham vivo o amor pela terra. Em cada canto, em cada detalhe, estava a marca do carinho que eles depositaram na vinícola. Durante uma pausa na inauguração, Helena segurou a mão de Lorenzo, olhando-o com um sorriso suave. Olha o que conseguimos juntos. E pensar que tudo isso começou como um simples acordo. Ele sorriu, puxando-a para um abraço. E veja onde estamos agora. Eu achava que tudo o que precisava era manter a herança da família. Mas você me mostrou que o verdadeiro legado está em construir uma vida, uma família, algo que inspire as próximas gerações. Ao cair da tarde, o casal se afastou da festa e caminhou até uma colina próxima, de onde podiam ver toda a extensão da vinícola. A luz do pôr do sol lançava um brilho dourado sobre as videiras, e Lorenzo colocou a mão sobre o ventre de Helena, sentindo-se mais conectado a ela e ao futuro que os aguardava. Sabe, Helena, tudo isso só faz sentido porque estamos juntos, disse ele, com a voz embargada. Eu não poderia imaginar nada disso sem você ao meu lado. Helena sorriu, emocionada. Lorenzo, eu sinto mesmo. Este lugar, agora é mais do que apenas a vinícola Moretti. É o lar que sempre sonhei, o lar que estamos criando para o nosso filho. Eles ficaram em silêncio, contemplando a paisagem e o legado que construíram com tanto amor e dedicação. Cada uva, cada folha de videira, parecia contar a história de um amor que floresceu entre as colinas da Toscana, uma história que perduraria para além do tempo, como o vinho que envelhecia em barris, aguardando o momento certo para ser saboreado. Naquela noite, ao retornarem para casa, perceberam que a vinícola havia se tornado muito mais do que uma herança familiar. Ela era o símbolo de um compromisso, um tributo ao amor que havia nascido de uma circunstância inesperada, mas que, como as vinhas da Toscana, havia crescido, criado raízes e florescido. Os meses seguintes foram marcados pela expectativa da chegada do bebê, e a vinícola se tornava, a cada dia, um ambiente de celebração e amor. A comunidade o cercava com apoio e carinho, e o legado da família Moretti era agora compartilhado com todos. Cada visitante que passava pela vinícola sentia que havia algo especial ali, algo que transcendia o vinho, as terras e as tradições. Quando o bebê finalmente nasceu, Lorenzo e Helena sentiam que sua história havia se completado. Eles seguraram o filho nos braços, com os olhos marejados, sabendo que ele seria a nova geração da família Moretti, criado em meio aos vinhedos e ao amor que construíram juntos. E, ao erguerem uma taça de vinho para brindar a nova vida, Lorenzo e Helena souberam que haviam cumprido, da forma mais pura e verdadeira, o desejo do avô de Lorenzo. O verdadeiro legado da família não era apenas a vinícola, mas o amor, a dedicação e a união que criavam raízes profundas entre aquelas terras. Obrigado por acompanhar a história de Lorenzo e Helena.
Se você gostou, inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar nosso conteúdo. Não perca o próximo vídeo que aparecerá na tela.